conferência de hoje é sobre transferência no atendimento online. A gente está aqui com o Cláudio Akimoto, ele vai fazer aí uma conversa com a gente sobre isso, né? Vou falar aqui um pouquinho do mini currículo do Cláudio, que ele passou para a gente fazer uma apresentação, né? E aí já passo para ele, tá bom? Então, Cláudio Akimoto é doutorando em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e psicanalista, membro do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, onde conduz o seminário A Psicanálise e os Estudos sobre a Voz. E também é autor do livro O Sujeito na Era Digital, pela editora Almedina. Tá? Então, tá aí o Cláudio, vou pedir para que o Cláudio comece, enfim, continue aí se apresentando e a gente vai começando a conversar. Né? Beleza. Valeu, Bia, pelo convite, primeiro, né, pela abertura aí. É um prazer estar aqui com vocês e também é uma alegria poder contribuir, né, com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que já tive notícias, né, de como isso foi se desenrolando, né, ao longo dos anos aí, principalmente da pandemia. Então, pensei de tentar falar desse tema, né, da transferência no atendimento online. A questão do atendimento online, das tecnologias, é algo que eu já venho estudando há algum tempo, né, lá na USP, com alguns colegas. A gente chegou a formar um núcleo ali de estudo de psicanálise e tecnologia, acho que talvez alguns até chegaram a frequentar, né, de vocês. Mas nunca tinha discutido especificamente, assim, o tema da transferência de uma maneira mais detida, né? Então, pensei em trazer um pouco do que a gente vem trabalhando lá, mas incluindo esse tema da transferência de uma maneira, principalmente, que possa, acho que, ajudar vocês a contribuir, né, no trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Acho que isso é prioridade, né? Então, eu vou ir apresentando, vocês quiserem fazer perguntas ou quiserem mandar alguma coisa no chat, eu vou estar com a telinha aqui do lado, posso ir olhando. E eu vou tentar fazer algo um pouco mais curto, ou não tomar tanto tempo, para a gente poder ter mais tempo para conversar no final, que acho que isso é o mais interessante, né, o mais rico. Então, também pensando nisso, eu montei algo um pouco mais panorâmico, né, passar nos temas e nos aspectos que eu pensei em destacar. E aí, nas perguntas, talvez vocês me dizem, né, o que vocês preferem aprofundar, o que vocês gostariam que comentasse um pouco melhor, e a gente vai vendo o que é mais útil, o que ajuda mais, né. Então, vou começando, né. Então, esse tema aí que a gente pegou, da transferência no atendimento online, né, o que eu vou tentar fazer, né, qual que é a proposta de caminho, né? Começar falando um pouco da pandemia, né, e da questão do atendimento na pandemia, né, com essa ideia de pandemia digital, né, um pouco do argumento de que a pandemia de Covid, né, historicamente, a gente já viveu outras pandemias, mas essa seria a primeira pandemia verdadeiramente digital, né? Isso tem um duplo sentido, né, ela é tanto a primeira pandemia no qual a gente já teve as tecnologias digitais para ajudar a gente, né, isso na área da saúde, no desenvolvimento das vacinas, no acesso aos serviços, nas medidas de isolamento, tanto quanto foi, de fato, um período de uma pandemia também digital, pelo tanto que se espalharam as tecnologias digitais, o quanto mais a gente passou a viver online, o quanto mais a gente passou a se conectar pela internet, né? E essa dinâmica tem efeitos. Aí eu vou fazer uma primeira parte sobre a relação do humano com a máquina, a nossa relação com os computadores, com as tecnologias e os efeitos disso, para aí depois entrar em alguns efeitos aí disso na transferência, né? Então, a parte 2, estou chamando de uberização da saúde no mundo, né? A parte 3, com um exemplo mais local da uberização da saúde no Brasil, né? A ideia vai ser mostrar como essa passagem para online, ou essa passagem para o digital, afeta nossas próprias condições de trabalho e, consequentemente, né, a transferência. Para depois encerrar com uma parte sobre política e formação do analista, né? Então, vamos ver se eu consigo. Aqui. Então, né, pandemia digital. Um dos argumentos, né, que desde cedo surgiu sobre a pandemia, né, isso veio se confirmar,
é de que seria um período de aceleração em alguns campos, né, o da tecnologia, dentre eles, porque a gente ia usar muito mais tecnologia, muito mais dados iam ser coletados, e isso alimenta um ciclo de transformações, né, e que isso traz para a gente algumas decisões difíceis sobre como a gente vai tomar os próximos passos, né, principalmente esse risco de que, por ser uma situação de catástrofe, uma situação de emergência, tudo que a gente viveu nesses anos, talvez algumas medidas fossem ser tomadas em caráter de emergência, né? Vamos fazer aqui uma medida emergencial para combater o vírus ou para controlar alguma situação específica, mas que isso, depois de superada a pandemia, se tornasse regra, né? Uma medida de exceção que vem para resolver uma emergência, depois que a emergência passa, ela fica, né? Ela se mantém. Né? Então, o Yuri Harari, né, que é historiador, desde o começo da pandemia ele já, né, produziu textos e análises sobre a situação, ele destaca alguns elementos aí dessas decisões, né. Um deles, por exemplo, é se a gente se a gente iria enfrentar a pandemia com mais ditadura, com mais controle estatal, com uma coisa de cima para baixo, autoritária, né, por exemplo, no modelo chinês. Beleza, cara, reduziram quase zero vírus, mas como, né? Exército, polícia, todo mundo preso em casa à força, né, uma coisa coercitiva, né? Ou se a gente conseguiria fazer isso com um modelo mais de empoderamento, de empoderamento civil, né, de conferir força à população, conferir unidade, de trabalho conjunto, de fortalecimento, né, para que através de uma conscientização popular pudessem ser mantidas as restrições, né, isso é um exemplo. Outro exemplo que ele menciona, né, se os países conseguiriam cooperar uns com os outros, né, para distribuir vacina, distribuir respirador, somar esforços, ou se ia ser um nacionalismo, né, cada país por si, cada um cuidando do seu e dane-se o resto do mundo, né. Então ele vai dizer, né, no texto que ele lançou logo no início da pandemia, né, toda crise é também uma oportunidade, né? A esperança de que a atual epidemia ajude a humanidade a perceber os perigos agudos representados pela falta de empatia e pela segregação global, né? Esse seria o risco, assim, do que estava em jogo, né? E como eu falei no começo, acho que o trabalho de vocês, ele vai justamente, né, atacar esse problema, né? Como é que a gente mantém ainda laços ou relações funcionando, mesmo com tudo que aconteceu durante a pandemia, né? É nesse campo de tema que eu vou querer propor a discussão, né? Então ele vai perguntar, né, o que acontece quando todos passam a trabalhar de casa e se comunicar somente à distância? O que acontece quando as escolas, universidades passam a funcionar online? Né? A gente se vê confrontado com uma decisão que a gente poderia trazer para a gente em outros termos, né? O que acontece quando há um movimento geral de mudança dos atendimentos psicológicos que saem do consultório e vão para online, né? Vocês veem que são os impasses ali que eu mencionei, né? Vai ser cada um por si, agora que é online, a gente está só em casa, então a gente vai deixar de lado um pouco os trabalhos coletivos que a gente desenvolvia, ou a gente vai conseguir fazer isso ainda mantendo essas articulações, né? Foi uma situação de emergência, de exceção, né? No meio da pandemia, todo mundo teve que ir para online da noite para o dia, passar todos os pacientes para online. Mas essa exceção vai ficar, né? Se o vírus eventualmente parar, ou se as mortes caírem de vez, vai continuar tudo no online? Vai o pessoal aceitar voltar para o presencial? Como é que vai funcionar isso, né? É esse tipo de impasse que a gente tem que pensar, né? Porque, em última instância, isso vai ter que ser manejado, né, na transferência. Então, trouxe aqui alguns elementos, né, para a gente pensar essa questão da tecnologia, né? O que eu estou propondo para vocês é que a gente pense que o atendimento online, ele é muito mais só do que, em vez de eu atender no meu consultório, eu vou atender pelo computador ou pela internet, né? O atendimento online não é só que ele é um atendimento mediado pela internet. A questão é que a partir do momento que você começa a não só fazer o atendimento, mas oferecer o seu serviço online, criar o seu site, ou criar sua página no Instagram, usar aquelas plataformas de terapia, né, para fazer os atendimentos por lá, fazer os encontros, né, de estudos que a gente está fazendo online, toda a experiência de formação, de atendimento, da psicanálise, ela vai entrando
na rede digital, né? Então, isso inclui outras nuances, né? Inclui aí elementos que eu coloquei, ó, o Big Data, né? Ou seja, a ideia de que esses sites coletam nossos dados e criam grandes bases de dados, né? De usuários. Pensa que se você vai numa dessas plataformas, né? De psicologia, né? Que você anuncia seu serviço e tal, cara, o site está pegando seus dados. Está pegando seus dados, está pegando o paciente, né? Isso tem consequências, né? O uso da inteligência artificial para processar esses dados, o armazenamento de informações na nuvem, né? Tudo isso traz efeitos, traz transformações. Né? E a gente, particularmente, fica numa posição curiosa, porque, ao mesmo tempo, o Brasil é um país atrasado tecnologicamente, então tem algumas novidades que demoram para chegar aqui, né? Que vem dos Estados Unidos ou da Europa, mas, ao mesmo tempo, é um pouco vantagem, assim, por outro lado, a gente ser atrasado, porque dá para a gente meio que ver o que já aconteceu para a gente se planejar, né? Tem um jogo interessante aí, né? Vou pular esse para a gente ir mais rápido. Então, a questão é a gente poder ver o contexto mais amplo de inserção dessa prática. Não é só, tipo, em vez de eu estar no meu consultório, agora eu estou no link do Meets. É que isso vai mudando todo um panorama, né, de funcionamento da relação com os pacientes e da formação do psicanalista, né? Então, alguns exemplos aí, né? Como é que muda a formação, como é que a gente forma ou prepara, né, os jovens profissionais para quem dá aula em faculdade, para quem está ainda na graduação, como é que prepara esse pessoal para essa coisa do atendimento online? Tem que ter matéria de atendimento online, as matérias de atendimento clínico já dão conta, né? Problema da regulamentação, né, quais vão ser as regras, ou, né, vocês viram que o CRP se bananou um pouco, né, em relação a isso aí ao longo da pandemia. Primeiro era proibido, e depois liberaram tudo também sem muito, né, controle. A relação disso com as redes de saúde, né, acho que é um trabalho também que vocês fazem, né, de encaminhar pacientes, de se conectar com outros espaços, né, como é que isso funciona online, né. E isso principalmente vai ter um efeito, vou tentar mostrar para vocês, de uberização da profissão do psicanalista, do psicólogo, né? E que o atendimento online é o carro-chefe dessa transição, né? E que, dependendo de como a gente responde a isso, a concepção de saúde mental, ou o tipo de impacto que a gente vai produzir vai variar, né? Então, o argumento, né, de que o risco enfrentado hoje é de que o atendimento online seja justamente a vertente, né, a linha de uma aceleração de um processo mais amplo de digitalização e uberização da saúde. Uberização entendida como certa discursividade, como uma forma de política, né, que aposta cegamente na tecnologia como via de solução dos conflitos. Então, vou entrando aqui no primeiro eixo, né, que eu trouxe para vocês, né. Peguei esse texto do Lacan, ele é de um texto que chama A Terceira. É difícil encontrar a tradução dele, mas tenho a impressão que vai sair agora, acho que o pessoal lá do grupo da Michelle traduziu, talvez, e vai em breve estar publicado, né? Mas esse texto é a terceira visita de Lacan a Roma, né? A primeira vez que ele vai a Roma é aquele texto Função e Campo, né, da Fala da Linguagem, que é um texto referência, né, da obra lacaniana. Depois ele vai uma segunda vez com Psicanálise e a Razão de um Fracasso, e a terceira é a terceira vez que ele vai a Roma, né? E são sempre textos que marcam épocas do ensino dele. Esse já é uma época no ensino mais ao final. E ele vai dizer o seguinte, né? O que é isso que a ciência nos dá, né? No final das contas, ele está falando da relação do psicanalista com a ciência e como a ciência se relaciona com o saber. E ele vai dizer: a ciência nos dá alguma coisa para colocar no lugar do que nos falta na relação com o conhecimento, né? Ali onde o saber falha, ali onde o conhecimento tem um furo, a gente coloca essas engenhocas, os dispositivos tecnológicos, né? O celular, o computador, né? Se eu não sei uma coisa, eu pego meu celular e procuro no Google a resposta, né? Ele vai tampando nossas falhas de conhecimento, né? E ele vai dizer essa frase, né, que é bastante forte, né? O futuro da psicanálise depende do que vai vir daí, né, do que daí advirá. Se as engenhocas ganharão verdadeiramente a dianteira, se chegaremos a ser nós mesmos verdadeiramente animados pelas engenhocas, né? No fim, esses dispositivos que vêm tentar tampar a nossa falta, eles vão conseguir mobilizar a gente, de fato,
ou eles vão fracassar, né? Então, né, com Lacan aí na primeira foto, não sei se vocês talvez tenham assistido esse filme Her, né, em que o personagem do Joaquin Phoenix, ele se apaixona por uma assistente de voz, como se fosse uma Alexa, né, que é a voz da Scarlett Johansson. Ele vive uma história de amor com esse dispositivo tecnológico, né? Ele realmente é animado, ele realmente se apaixona pela máquina, né? Mas um outro paradigma, que seria a gente reformulando essa questão, né, seria o outro lado do problema, né? Seremos nós capazes de animar a máquina? Né? Essa foto do serial do Westworld em que os robôs ganham consciência, né? Será que a gente vai conseguir criar um robô, um computador, uma tecnologia que realmente tenha consciência, funcione como um humano? Né? É nesse jogo que, para Lacan, né, pela citação que eu mostrei para vocês, estaria em jogo o próprio futuro da psicanálise, né? Como é que a gente vai se colocar diante desse impasse? Então, eu reformularia o problema dessa maneira, né? Será que a partir dessa interrogação de Lacan sobre a possibilidade das máquinas chegarem ou não a conseguir nos animar, será que a gente não poderia operar um deslocamento para, a partir daí, pensar a transferência? Né? Se a gente colocasse a questão de outro modo, ela seria assim: será que algum dia a gente vai conseguir ter transferência com a máquina? É possível ter transferência com a máquina? É possível ter transferência com um objeto? Ou uma transferência é uma coisa tipicamente humana, né? Só acontece entre nós, um com o outro. Ou, né, é possível haver transferência pela máquina? Ou precisa estar presente, precisa estar um do lado do outro para isso acontecer, né? Isso seria uma maneira de entrar nesse problema, né? Então, pensando nisso, né, vamos entrar propriamente no tema da transferência, começar com essa citação do Lacan, do Freud, ele vai dizer o seguinte, né? Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades. Então, é difícil manejar a transferência, e acho que estamos aqui porque, como online, se coloca, né, uma complicação a mais, uma dificuldade a mais nesse jogo, né? Mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente, né? Ou seja, é difícil manejar a transferência, mas é graças à transferência que a gente pode trabalhar, porque na transferência, né, os traumas, as lembranças, as experiências do passado se reatualizam e aí elas se tornam manejáveis, né? Se elas não se reatualizassem, se não tivesse o retorno do recalcado, se não tivesse, né, uma volta do que se repete, não teria como a gente operar, né? Então ele vai concluir: pois quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém em absente ou em efígie, né? O que ele está dizendo? É impossível tratar os sofrimentos, né, do passado, se eles não estão presentes, se eles não se atualizam, né? Só que isso dá uma nuance também de que não seria possível um tratamento em ausência, né? Não existe tratamento sem presença. E aí começa a confusão, né? Porque, pô, então atendimento online, então não dá para ser, porque precisa ser presente, então precisa ser ao vivo no consultório? Ou tem presente pelo online? Né? Dá para passar a presença do analista pelo computador? Como é que funciona isso, né? Então, né, algumas ideias sobre a transferência para a gente ter em vista, assim, para a gente ir delimitando um pouco o nosso campo, né? Uma primeira ideia, né, interessante da transferência é que ela seria propriamente, assim, a figura, né, de um enlaçamento, de algum tipo de amarração, de conexão entre o analista e o analisante, né? Se forem pensar, assim, na teoria, principalmente com Lacan, né, pensa que a gente tem conceitos que estão do lado do analista, né? A gente tem o saber do analista, a gente tem o desejo do analista, a gente tem o ato analítico, a gente tem o discurso do analista, né? Então, a gente tem um monte de, a gente tem pelo menos 4 conceitos fortes que estão, né, do lado do analista. A gente tem outros conceitos que vão estar do lado do paciente, né? Numa análise é a fantasia do paciente, o sintoma, a queixa, a demanda, o gozo, talvez, né? São outros conceitos que a gente usa, né, para o analisante. Mas a gente não tem propriamente um conceito que vale para os dois,
né, um conceito que une os dois, que conecta os dois. E aí entra a transferência, né, um jeito de a gente pensar a transferência, o amor transferencial, é de que ele é o conceito que a gente tem que serve para unir, né, é o único conceito que a gente tem que não é nem de um nem de outro, ele é o próprio encaixe, a própria montagem, né. Uma segunda maneira, né, de pensar a transferência, uma segunda face da transferência, seria pensar ela como relacionada ou tendo a ver, né, com a própria constituição do espaço terapêutico, né? Seria a gente pensar assim que o setting psicanalítico, ele não é a poltrona, o sofá, ou então agora, né, o computador, a sala de bate-papo que a gente usar, o Zoom, o Meet, seja lá o que for, né? O setting, ele teria a ver com você delimitar um certo espaço, né? Você fazer um certo tipo de recorte, né? Pensem que a transferência é como se ela fosse um... Imagina que está tudo escuro, você acende uma luz e tem uma parte que se ilumina, né? Um campo de luz, né? A transferência, ela seria um campo de efeitos, ela é a criação de uma zona, de uma área, de um espaço psíquico, no qual a transferência funciona, no qual ela produz efeitos, né? Então, ela seria tanto a localização de um espaço, né, que o analista e o analisante vão habitar esse espaço e onde a cena analítica vai ocorrer, quanto um lugar de produção de efeitos, né? Essa ideia também é interessante porque ela coloca a transferência como esse, digamos assim, ela recorta uma cena fora do mundo, né? A cena do tratamento, a cena do consultório, ela seria um espaço onde um tipo muito específico de fala acontece, né? Um outro tipo de relação com a linguagem, que é o da associação livre, né? Você não fica por aí vivendo sua vida fazendo associação livre em qualquer lugar, né? O setting, o espaço da transferência, seria um recorte onde esse outro tipo de relação com a linguagem pode operar. Um terceiro eixo ou face da transferência que eu estou introduzindo é da transferência como temporalidade, né? Entendo que temporalidade aqui, no sentido com Lacan, né, do tempo lógico, né, seriam, assim, as idas e vindas do amor transferencial, né? A partir de que a gente viu, né, que na transferência algo se atualiza, que a repetição, os ciclos da repetição vão se colocando, trazendo coisas da vivência do paciente, né? Isso tem um certo tempo, né? Pensa que a transferência é como se fosse um ritmo que pulsa, né? Tem momentos mais intensos, momentos de calmaria, momentos mais fortes, momentos mais fracos, né? Que vão andando junto com a abertura e fechamento do inconsciente, né? Só que para isso funcionar, esse tempo da transferência funcionar bem, depende de uma certa sincronia, né? Você precisa ter um certo... Você tem que, né, o analista, muito do nosso trabalho é ler os tempos da transferência e conseguir ir respondendo a isso, né? Pensa que é como se fosse uma dança, né? Como se a música da transferência toca e o paciente analisando precisam dançar num ritmo de acordo com a música, né? Se alguém sai muito do ritmo, isso tende a promover uma ruptura, né? Então tem um tempo da coisa que precisa funcionar além do espaço, né? E um quarto eixo, uma quarta face, de que a transferência tem a ver com o significante, né? Se eu falei para vocês que é um espaço que cria um certo tipo de modo de relação com a linguagem, é também uma relação com a linguagem na qual, né, a gente vai poder resgatar, ou extrair, localizar os significantes que são os principais, ou que são os que comandam ali a situação, o sofrimento do sujeito, né? E daí a ideia de sujeito suposto saber, né? A suposição de que existe nesse significante um saber, né? De que algo ali do que o paciente está falando pode ser extraído e pode ser analisado, né? O Lacan, ele vai aproximar a transferência da questão do sujeito suposto saber, como eu vou mostrar para vocês. Então, eu trouxe, vocês me conhecem, eu não sou muito de ficar, né, no lacanês mais duro, né, mas nesse caso, quis trazer a formulinha para a gente pelo menos ter uma ideia, né, esse matema, né, esse esquema, que existe alguma discussão se isso é um matema ou não, mas o Lacan, ele traz esse matema da transferência, né, para tentar
situar um pouco dessas dimensões que eu estou destacando para vocês, né? É curioso que esse matema, ele já aparece um pouco mais tarde no Lacan, e ele vai estar naquele texto da proposição de 9 de outubro, né? Que é o texto que o Lacan justamente vai propor como que tem que funcionar a escola psicanalítica, né? Quando ele está propondo a escola dele, como é que vai funcionar, quais vão ser as regras do jogo, né? Então, por exemplo, lá que ele vai criar ou sugerir, né, a ideia do passe, né? Dentre outras, né, a questão do analista da escola, a questão do grados, né, enfim, uma série de elementos que, para pensar a formação do analista, e justo nesse texto ele inclui o matema da transferência, né? O que o matema da transferência vai colocar para a gente, né? Seria justamente o argumento Lacan, né, de que a transferência, ele fala isso no texto, não tem a ver com o encontro de duas pessoas, né? Não é dual a transferência, não é porque eu e você nos encontramos que tem transferência, ou porque eu me comunico com você que a transferência vai surgir, né? Isso vale para esse assunto, vale para todos, na verdade. Com Lacan, né, uma regra que eu sempre falo Lacan não tem segredo, é simples a coisa, onde você tiver dois, você tem que transformar em três, né? Esse é o truque do Lacan. Todos os problemas que passam na frente dele, onde as pessoas se atrapalham porque elas estão pensando em dois, ele vai montar uma estrutura com três, né? Aqui não é diferente, né? Ali onde ele vai dizer, ali onde outros analistas se atrapalhavam porque pensavam a transferência como uma relação entre dois, ele vai dizer, não é bem assim, porque é uma relação entre três, porque a gente precisa incluir o grande outro, né? A gente precisa incluir a linguagem, a gente precisa incluir os significantes, né? E aí você monta uma estrutura ternária, né? Então, isso desloca, né, um pouco, assim, a dinâmica para ser uma coisa menos de reconhecimento. Então, analista e analisante não são dois que se reconhecem, eles não estão em pé de igualdade, em pé de simetria, de equivalência, né? Mas sim, né, é uma dinâmica que se monta com três, né, contando com o grande outro, contando com significantes, para montar justamente a estrutura de suposição, né? A análise funciona por uma suposição de saber, né, e uma suposição de saber que é também supor que existe sujeito, né? Eu vou abrir um pouco mais essas ideias, né? Então, considerem que, vamos começar aqui na formulinha, né? Então, esse matema, o que ele está dizendo para a gente, né? De que, em vez de ser, por exemplo, analista aqui e analisante aqui, né, o que a gente vai ter vai ser um significante, que é o significante da transferência, seria assim, um significante privilegiado que mobiliza, que coloca em movimento a relação transferencial, e um outro significante que Lacan vai chamar de significante qualquer, que seria propriamente um significante que amarra a transferência, que conecta o analista e o analisante, né? Por que isso? Deixa eu pôr de outra cor aqui, como muda isso? Não sei. Chegou. Tá, deixa. Porque ele vai, qual que é a ideia com Lacan, né? Vocês talvez se lembrem dessa referência, né? O sujeito, o significante, é o que representa o sujeito para outro significante, né? Ou seja, qual que é a ideia de que entre os significantes, né, quando dois significantes se enlaçam de alguma maneira, isso abre um espaço, né? Isso abre uma iância, isso abre um lugar vazio no meio, e é nesse lugar vazio que o sujeito vai vir, né? Ou seja, nessa relação entre os significantes, né, de para lá para cá, o sujeito vai aparecer aqui no meio. Ou seja, um sujeito pode surgir, né? Muito ruim esses desenhos, foi mal, porque eu estou no Adobe. Mas entre o significante da transferência e esse significante qualquer, se isso se amarra, pode produzir um sujeito, né? Que, na verdade, é o que vai aparecer aqui embaixo, né? Aqui embaixo a gente vai ter o sujeito do inconsciente, que é esse sujeito que tem um saber, né? Que encadeia os significantes, que vai trazendo os significantes inconscientes para a produção do saber, para movimentar a análise, né? Então, deixa eu voltar aqui para o estado inicial.
A ideia da transferência para Lacan, ela é de que no encontro entre um significante do paciente, né, um significante da transferência, um significante que mobiliza a narrativa do sofrimento daquele paciente, isso de alguma maneira se amarra com um significante qualquer do analista, alguma palavra que a gente diz, alguma coisa que a gente faz, algum elemento que a gente coloca na interpretação, e se isso se amarra, né, aí sim se monta esse contexto de suposição, né? Vejam que não é exatamente suposição no sentido de que o paciente supõe que a gente vai curar ele, ou supõe que a gente consegue saber o que tem de errado com ele, né? É mais de que a montagem da situação transferencial permite juntos, né, supor que há sujeito, né? Permite montar essa situação de supor que, porra, nisso aí que você está falando, tem coisa aí, hein? Tem alguma coisa por trás, ou tem alguma coisa acontecendo que a gente pode investigar, né? Você supõe que há um sujeito por detrás daquilo que o paciente fala, você supõe que um sujeito pode emergir a partir da situação clínica, né? E justamente o trabalho da transferência vai ser cuidar, né, para que esse sujeito possa emergir, para que esse sujeito possa ter lugar, né? Então, se vocês pegam esse esboço, né, do uma tema de transferência, né, eu vou tentar mostrar para vocês onde é que a coisa se complica no atendimento online, né? Tem duas referências que eu uso bastante, né, quem me acompanha meu trabalho sabe, né? Um é da Shoshana Zuboff, ela é uma professora, né, dos Estados Unidos de História da Tecnologia, e que ela tem esse livro que já foi traduzido para o português, acho que pela N1, editora N1, que é o de Capitalismo de Vigilância, né? O que ela vai propor, né? De que a gente, hoje em dia, está vivendo uma transição, né, na forma do capitalismo, o modo de funcionamento do capitalismo está se modificando, na medida em que ele cada vez mais aposta no uso das tecnologias, principalmente as tecnologias digitais, que são usadas para vigilar, para monitorar, para controlar as nossas ações, né? Lembra que eu falei no começo? Tudo que a gente faz online está sendo monitorado por robôs, inteligências artificiais que controlam no que a gente clica, o que a gente lê, o que a gente compra, que páginas a gente visita, né? O Google sabe que a gente está aqui nessa sala nesse momento, ele está vendo que o Eduardo entrou e saiu, está vendo quem abriu e fechou a câmera, né? Tudo que a gente está fazendo aqui está sendo coletado, está sendo monitorado, né? Essa nova forma de capitalismo, ela cresce justamente monitorando o que a gente faz, coletando esse monte de dados e analisando esses dados para criar situações que possam trazer lucro, né? Por exemplo, o Google coleta nossos dados para depois vender para empresas anúncios, né? Se você, por exemplo, aparece um anúncio no meu Instagram do McDonald's, né? Porque o Instagram coletou dados meus e presumiu que, olha, o Cláudio, esse horário é mais ou menos o horário que ele janta, então nesse horário vem um anúncio do McDonald's, né? Eles vão monitorando, coletando dados, e no que eles coletam dados, eles instrumentalizam isso para obter lucro, né? Considerem também que esse lucro, ele vem dessa possibilidade, que nem nesse exemplo do jantar que eu mencionei, de certo modo, assim, controlar ou prever o futuro, né? É como se o Google conseguisse antecipar o que a gente vai querer fazer, né? E no que ele antecipa, ele consegue lucrar em cima disso, né? É um jogo de apostas sobre o futuro. Então, ele consegue supor que eu vou jantar naquele dia e ganha dinheiro me oferecendo o anúncio do Mac, né? Esse seria o jogo. Uhum. E o outro autor que eu uso bastante é o Achille Mbembe, né, um filósofo camaronês, que trabalha muito na questão racial, questão decolonial. Vocês talvez conheçam mais ele pelo trabalho sobre a necropolítica, né, que foi um tema que a gente discutiu muito durante a pandemia, né, para pensar a situação brasileira. Mas ele tem um livro mais recente, já depois da necropolítica, que é o Brutalismo. Inclusive, também já saiu em português recentemente pela N1. E esse livro foi escrito quase já na beira da pandemia, assim, acho que esse é uns 3 meses antes da pandemia ele foi publicado. E lá o MBMP vai falar justamente isso, né, de que
mais do que necropolítica, né, a gestão e produção de mortes, né, o momento que a gente vive hoje com a tecnologia, com as mudanças, né, do capitalismo, é do brutalismo, né? Brutalismo, ele está falando, tem a ver com exploração do corpo humano, né? Se antes, né, em outras épocas do capitalismo, no século passado, principalmente, a exploração era da natureza, né, destruir florestas, arrancar petróleo, destruir os rios, né, se antes a gente fazia mal para a natureza, para o meio ambiente, não que hoje a gente ainda não faça, né, mas a transição para o brutalismo é de que a ideia hoje é usar as tecnologias para fazer mal para a gente, para explorar o corpo humano, né? A ideia de que o Google faz quando ele coleta nossos dados é ele vir e arranca coisas da gente, ele arranca nossas informações, ele grava nossas imagens, as nossas vozes, ele registra tudo que a gente escreve, né? É como se, assim, em vez de você ir lá derrubar uma árvore, em vez de você ir lá minerar petróleo, ou em vez de você ir lá minerar ouro, eles mineram a gente, né? A nossa própria experiência humana é explorada pela máquina, né? Vejam, virada interessante, né? Não é a gente que usa o celular, não é a gente que usa o computador, é o computador que usa a gente, é o celular que usa a gente, o Google que usa a gente para lucrar, né? Quem que é o sujeito, quem que é o objeto da situação? Isso é confuso, né? Então, esses são só alguns indicativos, assim, de base, né? Não vou aprofundar muito nisso, mas onde que eu quero chegar, né? Talvez vocês tenham visto esse documentário do Netflix, Dilema das Redes, né? Que apresenta alguma dessas questões da relação com os dispositivos tecnológicos, mas onde que eu quero que a gente possa avançar, né? Lá no documentário, eles chegam a dizer algo do tipo, a máquina nunca vai ser tão boa quanto a gente para fazer coisas tipicamente humanas, né? A máquina nunca vai saber fazer uma poesia, ou nunca vai saber desenhar, pintar um quadro, nunca vai saber inventar uma música, né? O problema é que o computador é muito bom em algumas coisas, e nessas coisas que o computador é bom, ele fica muito melhor que a gente, por exemplo, analisar dados, né? Dá para entender esse argumento, né? Concordo até, mas eu vou propor que a gente pense por um outro lado, né? De que o problema, ele é menos quem é melhor do que quem, né? Se a gente é melhor do que a máquina, ou se a máquina é melhor do que a gente, e é mais o problema de que a cada dia, conforme o tempo passa, fica mais difícil a gente traçar exatamente, de maneira muito clara, a diferença entre o humano e a máquina. Existe uma confusão entre humano e robô, né? Existe uma confusão entre quem é sujeito e quem é objeto, né? A gente usa o celular usa a gente. A gente usa os algoritmos ou os algoritmos que controlam a gente, né? E principalmente realmente um fracasso da gente sequer conseguir discernir, né, se a gente está do lado falando com um ser humano ou não. Vou tentar mostrar isso para vocês, né? Então, né, um exemplo clássico disso clássico, você vê cotidiano, na verdade, melhor. É você entrar em sites, né, de questões políticas, né, páginas de Facebook, notícias de internet, às vezes posts no Instagram que está tendo alguma discussão política, e você vê aquele quebra-pau, né, bolsominions e esquerdistas brigando, se xingando, né. Se você vai olhar com atenção o que está rolando ali, muitas vezes os perfis que estão lá brigando são robôs, né, são perfis falsos do Bolsonaro, né, que ele usa esses bots, né, para manter a máquina girando, e tem gente lá brigando com o robô, sem nem parar para pensar, cara, por que que eu tô aqui no Facebook digitando coisa política com gente que eu nem conheço, nem sei se do lado de lá tem um ser humano ou não. Eu tô aqui xingando um robô de direita que no fim só vai servir para instrumentalizar ainda mais, né, a máquina do Bolsonaro de fake news, e ninguém nem para pensar, né? Nem se interroga de quem está do outro lado da máquina, né? Isso são dos impasses que a gente vive hoje, né? A presença dos bots e dos perfis falsos, né? Então, o que eu vou tentar argumentar com vocês, né? De que nesse algoritmo da transferência que a gente tinha visto, justamente vai se sobrepor, ou vai incidir, vai se colocar uma outra... Caramba, que não está funcionando isso? Um outro elemento que entra aqui,
que é a sobre a determinação algorítmica, né? Então, vejam, onde a transferência devia se montar, como esse encaixe, né, entre um significante da transferência e um significante do analista, né, um significante qualquer que enlaçam para montar a transferência, a partir do momento que isso começa a acontecer online, entra uma outra camada aqui no meio, entendeu? Uma quarta força intervém, porque a determinação algorítmica, o jogo dos algoritmos, vai fazer introduzir aí um outro significante, né? Pensem, por exemplo, quando a gente anuncia perfil de profissional nosso numa plataforma de internet, e o paciente vai, por exemplo, fazer a busca e coloca lá no filtro alguma coisa que interessa para ele, TDAH, bota lá, né? No fim, vai ter um certo impacto na transferência, vai ter uma certa amarração da transferência, que foi determinada não pelo seu inconsciente do paciente, ou apenas pela estrutura simbólica, né, do grande outro, mas vai ter um algoritmo decidindo, né? Quando você faz uma busca no Google por psicólogo, ou quando você faz uma busca nessas plataformas, vai ter um algoritmo que vai indicar quem encaixa com quem, né? Quais resultados aparecem para você, né? Se eu fizer uma busca no meu Google por psicólogo, não vai aparecer a mesma lista que aparece para vocês, né? Cada um aparece uma lista. Então, esse primeiro encadeamento significante na montagem da transferência é como se fosse um jogo de cartas marcadas, né? Ele começa a ser controlado pelo Google, né? Nossa, deixa eu acelerar aqui que está passando o tempo, né? Então, esse jogo algorítmico da internet, ele começa a incidir sobre a montagem da transferência se a gente começa a operar isso apenas no online, né? Eu vou dar alguns exemplos, né, para vocês, né? Então, por exemplo, a robotização e automação da saúde é um dos eixos que isso se desdobra, né? Tem esse exemplozinho que eu sempre trago, né, do programa ELISA. Ele é um programa de computador que foi criado na década de 70 pelo Joseph Weizenbaum, né? Ele é o primeiro programa de computador que conseguia conversar com um ser humano, né? Hoje em dia a gente fala com a Alexa, fala com o Google Assistente, né, e parece normal, mas pensem que há 40, 50 anos atrás não existia isso, né? E o primeiro que foi criado é esse programinha ELISA, que era um chatbot, né, desse que você escreve o texto e ele responde para você, né? E muito interessante, né, o primeiro robô criado para conversar com humanos, que foi esse daí, era um robô terapeuta. Ele era treinado para fazer terapia, para se comportar como um terapeuta, no caso, na época, como um terapeuta humanista, rogeriano, né, sabe, aquela técnica, né, do Roger, na terapia humanista, de você devolver para o paciente, você espelhar o que o paciente te diz, né? Então, tem um exemplo aqui na direita de uma conversa de uma paciente com o robô, né? Então, o robô pergunta, tem alguma coisa te perturbando? Aí a menina fala, os homens são todos iguais, né? Aí o robô pergunta, por que você acha que eles são todos iguais, né? E ela vai dizer, eles estão sempre me enchendo o saco por alguma coisa. Aí o robô diz, sobre o que eles te enchem o saco? Entende que o robô ele só devolve a pergunta, né? O paciente fala e o robô fala meio que fale mais sobre isso, né? O que você quer dizer com isso? Devolve as perguntas, né? E ela vai contando para o robô o que ela sente em relação ao namorado, em relação aos homens, em relação ao pai, ela vai desdobrando, né? Então, veja que é curioso, né? Porque a princípio não é tão diferente do que a gente faz. Se for só isso de escutar, devolver pergunta e fazer cara de pôquer e falar, fale mais sobre isso, cara, isso daí o robô faz, entendeu? Hoje em dia isso daí a Alexa dá para treiná-la para fazer, né? E parece uma coisa banal, né, contando assim, mas o que o Weizenbaum foi percebendo nos experimentos dele, né? De que as pessoas realmente se engajavam na terapia. Elas realmente começavam a contar do passado, e contavam de abuso que tinha vivido, e falava da mãe, falava do pai, né? E eram alunos que eram da faculdade do Eisboll, eram estudantes de computação que sabiam que era um robô, né? Sabiam que o negócio não era só matemática, não entendia nada. Só que mesmo assim eles se apaixonavam transferencialmente pelo robô. Ficavam implorando para o Eisboll, deixa eu fazer outra consulta, por favor, quero continuar contando a minha história,
não consegui contar tudo da última vez, né? Ficavam pedindo novas consultas para ele. E, né, uma coisa, né, que a Sherry Turkle, pesquisadora, vai dizer, né? Então, um aluno, né, um paciente digitava a mensagem e o robô Elisa devolvia a mensagem numa linguagem de apoio emocional ou fazia uma pergunta para entender mais do assunto. Mas o robô, na verdade, não entende o que é dito, né? Ele apenas faz esse jogo computacional com as palavras. Só que o que começa a surgir nessa pesquisa? O que o Weisbach começa a perceber, né? De que os pacientes queriam manter viva a relação com a máquina, né? Como era um robô muito tosco, muito frágil, né? Se você falasse uma frase muito complexa, o robô não entendia, o robô parava de funcionar, ele falava, desculpe, não entendi, desculpe. Sabe quando você fala com a Alexa, ela não entende o que você falou? Imagina naquela época, né? Era muito mais precário. Só que os pacientes começavam a falar de maneira mais fácil. Eles falavam assim como se fosse criancinha, ou falavam frases muito simples. Sabe quando você fala com uma criança e fala de um jeito que a criança vai entender, né? Os caras começavam a falar assim com o robô para continuar mantendo viva a ilusão de que o robô estava entendendo, de que o robô estava ajudando, de que o robô estava apoiando, né? Entendem como, dependendo da concepção de transferência, se você acha que transferência é só você encontrar alguém que te entende, esses caras achavam que estavam sendo entendidos pela máquina, né? Eles achavam que estavam vivendo um encontro transferencial com o robô, né? Então, a Sherry Turkle, né, pesquisadora, vai dizer, muitos davam respostas a Elisa com o objetivo de fazer com que ela parecesse ser mais viva, né? Eles ativamente se esforçavam para manter aquele jogo funcionando. Sabiam que a Elisa era um robô meio burro, né? Mas se esforçavam para preencher os buracos, né? O robô tapa o meu buraco, eu tapo o buraco do robô, e a gente monta uma relação a dois, né? Se for isso a transferência, se transferência for dois que se entendem, se comunicam, aí a gente põe o robô no lugar. Não tem segredo, né? Todo problema é porque que não é isso a transferência, né? Então, o que acontece quando a gente prefere falar com máquinas do que com pessoas, né? Ou quando a gente já não sabe mais a diferença entre o humano e a máquina, ou quando a gente começa a colocar nossa alma nos objetos, né? Começa a se relacionar com eles dessa maneira, né? Então, Sherry Turkle vai dizer, no momento robótico que estamos vivendo, mais do que nunca, há uma vontade de interagir com as máquinas, interagir com a tecnologia, né? Porque a gente quer tanto que a tecnologia tampe o nosso buraco, mas a gente quer tampar o buraco da tecnologia. A gente quer acreditar que existe um robô que funcione. Então, isso hoje em dia já é presente na saúde mental, né? Eu vou passar rapidinho aqui para uns exemplos, né? Mas esse Paro, né, o roboterapeuta, ele é uma foquinha feita para tratar ansiedade e depressão, né? Então, ele tem câmera no olho, então ele consegue olhar para você, olhar nos seus olhos. Se você mexe o olho, ele mexe também. Se você pisca, ele pisca. Se você fala com ele, ele faz barulhinho, tipo, ele faz um som assim. Você faz carinho nele, ele faz barulho de que tá gostando. Se você abraça ele, ele faz um outro barulhinho, né? Ele interage, né? E esse robô, ele já é registrado na Ásia, na Europa, como instrumento terapêutico, psicológico. Ele já é reconhecido e legalmente permitido. E ele é distribuído em hospitais, em abrigos, principalmente para pessoas idosas ou psicóticos, né, que vivem abandonados em asilos, em casas de repouso. E eles vão lá, essas pessoas são sozinhas, dá uma foquinha aí para cada um, porque pelo menos diminui a depressão, né? Só que o que é doido, né, quando você entrevista as pessoas que usam essa foquinha, né, tem aqui alguns exemplos, né, a Miriam, né, uma idosa num asilo, né, você está triste, Paro, não tá? É difícil viver aqui, não é? É difícil, né? Ela conversando com a Foquinha e projetando os sentimentos dela, né? Entende? Se transferência for só isso, se transferência for você projetar seus sentimentos num outro, dá um robozinho para a pessoa que tem transferência, tá resolvido, né? E, né, começam a gostar do robô, então eles vão dizer, robôs são mais seguros porque eles não mentem pra gente, né? O ser humano é perigoso. Eu vou ir num terapeuta ser humano para ele mentir para mim, para ele rir de mim. Vai que eu conto uma coisa constrangedora para o analista, ele conta para outra pessoa.
O robô não tem esse perigo, o robô é seguro, o robô não vai rir, o robô não vai mentir, o robô não vai contar para outra pessoa, o robô não vai morrer, né? Na pandemia teve, né? Pessoas perderam o analista porque morreu durante a pandemia. Se fosse um analista robô, não morreria, olha só, né? E as pessoas realmente começam a preferir a máquina, né? Então, né, a tecnologia, ela vai ficando mais sedutora quanto mais ela corresponde às nossas vulnerabilidades. Quanto mais cria essa ilusão de que tampa o buraco, de que resolve nosso problema, mais a gente começa a acreditar nela, né? Esse outro robô é um robô que foi usado na Itália para atender os pacientes com Covid, né? Então, para o médico não correr risco de se infectar, mandava um robozinho no leito para falar com o paciente, né? Então, vocês veem, né? Existe um outro robozinho que eu não coloquei aqui, que é um robozinho para crianças autistas, né? Para você fazer tratamento com crianças autistas. Mas vocês veem o problema de saúde que vai surgindo, né? Pro louco, pro psicótico, pro idoso, pro autista, para a pessoa que está com Covid contagiosa, né? Para esses a gente mete um robô, né? Para quem tem mais privilégio, você vai poder fazer terapia com um ser humano, né? São sempre os mesmos grupos excluídos que são jogados para fazer terapia precarizada, né? E esse jogo se reproduz com a tecnologia, né? Um outro efeito disso é a uberização da saúde mental, né? Eu não vou, talvez, eu vou acelerar aqui com vocês, né? Mas é o quê, né? Eu vou pular já para esse exemplo, né? É justamente esse uso de plataformas de serviço de psicologia, né? A gente começa até aqui no Brasil, né, ter Vitude, Zen Clube, né, Psicologia Viva, esse monte de plataforma aí que você anuncia, né, seu perfil. Mas nos Estados Unidos e na Europa isso já é muito mais avançado, né? E você tem figuras bizarras, né, como esse do Talkspace, né? Vejam o anúncio deles, né? Terapia por mensagens, por SMS, né, por WhatsApp, por escrito, ilimitadas, né? Emoções não podem ser agendadas. Com a nossa terapia limitada por mensagens, você pode mandar mensagem para o seu terapeuta a qualquer momento, quando você tiver vontade, por apenas $60 por semana. Então, você paga uma assinatura para supostamente ter do outro lado do computador alguém que responde suas mensagens. Você não sabe quem é, você não vê a pessoa, você não sabe se é um psicólogo mesmo, mas você paga para poder mandar mensagens, né? Olha aqui, né, os anúncios, né? Fale com o seu conselheiro sempre que você se sentir confortável. Terapia quando você precisa, a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Não precisa ir no consultório, não precisa ver ninguém, não precisa ter encontro presencial. Terapia sempre no seu bolso, né? E aí a maluquice que isso produz, né? Realmente o negócio funciona como um Uber, né? Os terapeutas, por exemplo, eles são pagos por mensagem de texto. Dependendo de quantas palavras você troca com o paciente, você ganha por palavra. Não é igual o Uber que ganha por quilômetro rodado, você ganha por palavra digitada, né? Se o paciente quiser uma consulta por fone, por chamada de áudio ou de vídeo, é mais caro, né? Um pouquinho mais, cobra um pouquinho mais. Se você consegue manter o paciente por mais tempo, você fez o paciente ficar 4 meses, você ganha um bônus, né? Então, veja só, o terapeuta ganha bônus se ele mantém o paciente no tratamento, ou seja, se você mantém o paciente doente e tendo que vir, você ganha mais dinheiro, né? E, né, começa a ter um controle, porque é aquele esquema de dar estrelinha. Ah, hoje eu não gostei da terapia, dou estrelinha 3. Hoje eu não gostei também, estrelinha 2. Aí se você toma um monte de estrelinha ruim, você é excluído da plataforma, né? Igual com o Uber, né? E veja, numa comparação econômica, né, o Uber ganha nos Estados Unidos em média de $22 por hora, e você fazendo essa terapia online, você pode ganhar de 15 a $25 por hora, ou seja, dependendo, você ganha mais grana sendo motorista do Uber do que fazendo o que a gente faz, né? E, né, outra camada desse problema, se vocês procurarem na sua lojinha de aplicativos de preferência aí do celular, vocês vão ver que já existem robôs terapeutas, né? São aplicativos de terapia que você realmente vai conversar com um robô, né? Tem esse WoWbot, ele ganhou o prêmio de melhor aplicativo em 2019 de saúde. Tem o Yooper, tem esse Wissa aqui, que é tipo um pinguinzinho, né? A Foquinha transou com a Elisa, fez esse pinguinzinho robô hoje em dia, né? O netinho da Elisa, né? Dos primeiros robôs.
E no Brasil a gente chegou a ter o Fala Freud, que era um esquema parecido com esse aí, né? Hoje em dia ele mudou de nome, acho que virou 99 terapia, alguma coisa do tipo. Mas vejam como é que era, né? R$ 30 por minuto a consulta, de meia hora. Virou 99 psico, né? Que é igual 99 táxi. Veja que eu não estou inventando uberização, né? Realmente é esse o conceito, né? 99 psico te ajuda a cuidar da saúde mental sem sair de casa. Consulta de texto, vejam, consulta de texto aqui também. Áudio ou vídeo a partir de R$ 39. E veja aqui na direita os preços, ó. Texto 39, áudio 69, tipo um cardápio, né? Que você compra, qual parte do analista você quer comprar hoje, né? É igual no prostíbulo, né? Você vai lá e decide, né? Que serviço corporal você está a fim de comprar no dia, quanto você está a fim de gastar, né? Então, né, vocês veem que parece que resolve nosso problema atender online, olha que confortável, olha que gostoso, né? Só que a partir do momento que isso vira tudo online, isso entra na rede do capitalismo. Lembra que eu mostrei aquela flechinha, né? O digital começa a influenciar na transferência. E a partir do momento que começa a se produzir esses outros tipos de oferta, isso vai impactar, né? As demandas que chegam, como a gente vai mantê-las ou não, né? Uma coisa que explodiu nos últimos tempos é você receber paciente assim, digitei no Google, peguei alguns lá e estou testando. Então ele pega e marca, tipo, 5 primeiras consultas, 6 primeiras consultas, né? Porque é essa lógica do cardápio, né, que se alimenta. Um outro impasse, né, esse que eu estou chamando de dissolvimento das coordenadas simbólicas, né, seria essa fantasia de uma psicanálise nas nuvens, ou uma psicanálise extraterritorial, né? Para quem trabalha com saúde mental, saúde pública, você sabe que a questão da territorialidade, ela é essencial, né? Os CAPs, por exemplo, porque eles são de um certo território, eles conhecem aquela região, eles se articulam em rede com aquela região, né? Com o online, você cria uma lógica que não depende mais do território, né? E como se isso fosse um ganho. Atendemos pacientes de todo o Brasil. Tá bom, mas será que não era melhor a gente ter uma rede que tivesse realmente polos e núcleos em cada região do Brasil, em vez de hiperconcentrar, né, os trabalhos em uma única região, por exemplo? Então, todos os psicólogos de São Paulo agora vão atender o Brasil inteiro, porque aqui a gente tem algumas facilidades econômicas e tecnológicas, em vez da gente fomentar, de fato, redes de saúde mental nas periferias, nos outros estados, nas regiões mais distantes do país, né? Se você deleta a territorialidade da conta, isso vai ter impactos, né? Vejam que um exemplo que é muito usado do atendimento online é aquele assim, mas desde antes já se fazia terapia por telefone, né? As pessoas que mudavam de países e continuavam por telefone fazendo análise com o analista, né? Só que vejam, uma coisa é eu agora, sei lá, vou mudar de país, vou mudar para a Europa. E eu quero manter conectado com o meu território, manter conectado com o meu analista e continuo a análise lá, né? Eu estou longe fazendo análise, mas para mim manter conectado com o meu território, em vez de pegar um analista de outra cultura, de outra região, que talvez não vá me entender bem, ou não vá compreender algumas coisas, né? A perda da localidade, ela dissolve algumas afinidades culturais. É como se a gente deixasse de considerar que, cara, tem diferença de onde a pessoa é, de onde a pessoa veio, qual é que é a história dela, né, como é que são o contexto cultural de cada um, né? Quando isso cai na rede, né, por exemplo, hoje em dia eu atendo um cara, esse é um exemplo, né, bem disso, é um paciente romeno, ele é romeno, você sabe que na Europa, quem é da Romênia é um pouco, sofre muita discriminação, né, muito preconceito, são os ciganos, né, são muito mal vistos, e até por uma situação econômica difícil, não consegue pagar terapia lá, e por ter tido contato com um amigo brasileiro, ele viu que podia fazer terapia aqui no Brasil, que é muito mais barato, né, porque de euro para o real, e que ele poderia encontrar um terapeuta brasileiro que falasse inglês, né, e aí ele chegou até mim. Só que vocês vejam como isso, cara, devasta totalmente as coordenadas simbólicas, né, totalmente diferente, você tem uma pessoa de outra cultura, de outra língua, os dois falando numa língua que não é a língua materna, falando à distância, com fuso horário, né, é impossível? Acho que não, né, mas isso vai ter um peso na transferência, né, como se o terreno simbólico ficasse fragilizado.
E, né, a questão das passagens, que a gente conversa bastante, né, eu converso com a Bia sobre isso, né, como é que vai ser agora as passagens quando a gente voltar para o consultório, né? A gente fala muito de passar o paciente para o divã, mas hoje em dia o problema é um pouco assim, como é que a gente passa o paciente do online para o presencial, né? Como é que vai ser o manejo na transferência para convencer a pessoa a vir? Você fala para ela vir, ela fala, ah, não, não quero vir, é mais cômodo para mim estar em casa. Puta, mas é por comodidade que a gente vai tomar as decisões da análise, né? Isso é um problema que a gente pode conversar, né? E, para encerrar, né, a algoritmização da psicanálise como um todo, né? Isso que eu tenho chamado de psicanalista instagramer, né? É muito curioso, os alunos que estão se formando agora na faculdade, que se formaram durante a pandemia, né? Os caras não pensam em abrir consultórios, pensam em fazer página do Insta. Eles não pensam em montar um espaço para atender, eles pensam em fazer videozinho explicando o conceito do Lacan para isso ter like e assim arranjar paciente, né? O problema da formação à distância, a indústria de cursos, né? Vocês devem receber milhões de anúncios da Casa do Saber e do YouTube, com faça o curso de aperfeiçoamento, psicanálise, blá, blá, né? Milhões e milhões de cursos sendo gravados e você paga o curso para assistir depois, né? O problema das hashtags, né, e dos diagnósticos, então um exemplo que eu dei, né, do TDAH, né? Você começa a ter pareamentos, você faz buscas nos Googles, no Google, pelos significantes mestres que comandam hoje em dia, né? Então, os diagnósticos médicos, por exemplo, ganham muito mais força, porque você vai procurar na plataforma por um terapeuta e você precisa pôr lá, qual está sofrendo do quê? Né? Tem aquela lista assim, você está procurando terapia para o quê? Para depressão? Para ansiedade? Para TDAH? Para pânico? Né? Então, veja, aquela montagem da transferência do significante qualquer com o do paciente começa a ser, na verdade, orientado, né? Digamos assim, esse significante não é tão qualquer assim, não. Né? Ele é muito menos qualquer do que ele deveria ser. Na verdade, é um significante de uma lista pré-determinada por um site, né? E a versão muito mais complexa disso, né, quando não só um diagnóstico, mas isso entra no campo das pautas identitárias, né? Porque aí uma demanda legítima, às vezes, por exemplo, de uma pessoa negra querer um analista negro, ou de uma pessoa LGBT querer um analista LGBT, e isso é capturado pelos algoritmos, né? O Google, sabendo que você é de um determinado grupo social, já te oferece um terapeuta, né? Não é porque você achou que você tinha que encontrar alguém que tivesse essa paridade. É o algoritmo que vem e te encaixa, né? E isso vai ter efeitos nas queixas e demandas, né? Se mudam as queixas, se mudam as formas como é oferecida a escuta, isso vai ter um impacto nas demandas, e isso vai gerar novas dificuldades no manejo da transferência, né? Então, para encerrar, né, pensar a transferência no atendimento online não é só manejar a transferência ali no setting, você e o analista dentro do que está acontecendo ali, né? Isso porque essa passagem massiva da psicanálise para o online coloca essa incidência das novas tecnologias sobre a nossa prática, né, do discurso tecnológico e da determinação algorítmica que vem daí. Então, se a gente quer propor uma oferta de escuta nesse contexto, a gente precisa primeiro reconhecer e entender um pouco, né, os efeitos que essa inserção no digital promove, né? Entender como muda, não está mudando só, né, porque em vez de fazer no consultório, eu estou fazendo no Google Meets. Está mudando todo, da formação, de como a gente se insere no mundo, de como a gente oferece nossos serviços, de como as pessoas chegam a isso. E dependendo de como a gente se posicionar ou não em relação a isso, vai ser um futuro bem diferente que a gente vai ter, né? Como o Lacan falou, o futuro da psicanálise vai depender do que sair desse problema, né? Então é isso. Espero que tenha dado para acompanhar, né? Eu fui mais assim situando, né, pontos de interesse, e aí agora com as perguntas de vocês a gente pode ir aprofundando no que vocês acharem que ajuda mais aí. Beleza. Bom, agora, então, vamos abrir aí para discussão, quem tiver pergunta, comentário, enfim, fiquem à vontade. Só levantem a mão, se tiver mais de uma pessoa, para a gente organizar aqui, tá bom? Discussão. Boa. E aí, pessoal? Deu?
para acompanhar? Mais ou menos? Muito catastrofismo? O que vocês me dizem? Fala, Rê. Ai, gente, bom, Cláudio, obrigada. Sempre gosto muito de te ouvir falar, suas articulações, né? Bom, o que eu fiquei pensando é a questão da angústia, porque na medida em que, e assim, muita demanda que veio era por pacientes que, por trabalhar, que passou do trabalho presencial para o online, e assim, entraram numa coisa de não ter ponto de base trabalhando de noite. Então, veio uma queixa. Então, junto vem uma angústia também. Então, o que eu fiquei pensando é que, né, o que traz o paciente, o sujeito, a procurar uma análise, é baseado muito na sua angústia, né? Está angustiado e procura. E será que isso é diferente daquele sujeito antes dessa tecnologia que chegava? Será que, porque pensando nessa questão de que traz o paciente a procurar uma psicanálise e a continuar, é muito pautado nisso, né, na angústia. E a angústia aflora muito mais na tecnologia, né? Que me fez pensar isso, essa questão. Legal, gente. Vai ser bom que eu vou poder aprofundar aqui, né, alguns pontos, né, que eu passei mais rápido. Vamos por esse caminho, então, da angústia, né? Acho que tem duas coisas, né? Uma ideia interessante que o Lacan vou seguir usando essas referências de texto que eu tinha usado na apresentação, né? Mas uma ideia interessante que o Lacan vai propor, né, com essa montagem do matema da transferência, né, é que também é nessa montagem, ele vai fazer um paralelo entre essa montagem da suposição de saber e a montagem da agálma, né, sabe, lá no seminário, né, da transferência, que vai ter o banquete, né, do Sócrates, do Agatão, né, que é aquela ideia de que o analista seria, né, como um estojo, um envelope, né, uma coisa que dentro, né, ele teria o objeto A, e aí você vai em direção àquele objeto, né, que está ali guardado, que está ali protegido, e que isso seria o motor, né, do amor, né. Só que por que o Sócrates consegue manejar isso? Porque ele sabe que dentro da caixa, na verdade, não tem nada, né, na verdade, a gente não tem o objeto que é o que o paciente busca. A transferência funciona não porque a gente tem o que o paciente precisa, mas porque a gente monta essa caixinha com um vazio, né? A gente monta essa situação que faz constar o objeto A e isso mobiliza o desejo, né? Se vocês acompanham o que eu disse de que nessa montagem da suposição de saber, a tecnologia entra para atrapalhar, ela prejudica como isso se monta, a gente pode pensar a mesma coisa aqui, né? Ali onde o analista deveria ser essa gálma, né, ele deveria conseguir montar essa caixinha com o vazio dentro, a tecnologia vai atrapalhar um pouco nesse ponto. E se você não monta isso tão bem, na verdade, você vai ter uma proximidade maior com o objeto A, e isso é causa de angústia, né? Angústia para Lacan, né, é a presença do objeto, o objeto está lá, né? Então, você está próximo demais do objeto, isso pode ser angustiante, né? Mas por que eu estou falando isso, né? Para fazer uma distinção, né? É claro que, assim, os elementos básicos de como a gente pensa o tratamento, né, que o sujeito se angustia, ele procura alguém para falar sobre isso, e essa angústia, no primeiro momento, vai mobilizar ele a se endereçar a nós, e a gente vai escutar, né? Então, assim, a estrutura geral, ela se mantém, né? Tanto, né, por exemplo, no livro, né, lá que a gente escreveu sobre o tema, a gente propõe sujeito na era digital, né? A era é digital, mas o sujeito é o sujeito. Não tem sujeito digital, não tem tipos de sujeitos diferentes. Sujeito é sujeito, angústia é angústia, né? A estrutura básica, ela se mantém, né? O que muda um pouco, né, é como que isso, por exemplo, assim, posso concordar com o que você está falando, ele fica angustiado e vai procurar, beleza. Só que se esse procurar vai ser ele digitar no Google, aí vai entrar o problema,
Porque, por exemplo, né, o exemplo que eu estou dando da plataforma de terapia, você não vai encontrar lá angústia, né? Você vai, quero procurar um psicanalista em Pinheiros, tá bom, e você está procurando tratamento para quê? Provavelmente não vai ter angústia, né? Ou então, se fosse para a gente, tinha que ter só angústia, né? Só tem um motivo para procurar que é angústia, você só põe esse lá. Lá vai ter doenças, né? Aí, por exemplo, ele vai clicar lá TDAH ou ansiedade. A plataforma vai conectar ele com o cara de comportamental, porque o cara de comportamental colocou lá, o que eu sei resolver a ansiedade. Inclusive, fiz um treino comportamental para resolver a ansiedade, né? E aí a coisa vai se, entendeu? Digamos assim, a peregrinação que um cara tem que fazer para chegar no psicanalista hoje em dia passa por outros caminhos, né? Isso já vai produzindo efeitos, né? O outro efeito que também destacaria, né, de que, digamos assim, você está, o exemplo que você deu é partindo da situação otimista de que o cara está angustiado, ele sabe que está angustiado e vai fazer alguma coisa sobre isso, né? Só que o Google, com essa coisa de prever, né, o que está acontecendo, ele, né, sabe assim, vou pegar o exemplo do McDonald's. Às vezes, antes de eu estar com fome, aparece o anúncio do McDonald's. E aí eu quero comer McDonald's. Ele pula a etapa, né? E com a saúde mental é assim, porque você começa a receber anúncios, você começa a receber link de fale com o terapeuta agora, cuide da sua mente, entre no Zen Club, cuide da sua cabeça, e tem, seja, não dá o tempo de surgir angústia. Ele já começa a receber a terapia como um outro produto a ser comprado, né? Isso foi uma confusão que surgiu muito no começo da pandemia, que muita gente se queixava assim, ai, parece que no atendimento online não funciona a transferência, né? Parece que o paciente vem, mas ele não associa tanto, parece que ele vem, mas não está tão engajado com o tratamento, né? E aí começa toda a selvageria psicanalítica, porque eu acho que o desejo no online, ele não funciona, porque o corpo... Cara, não é isso, a questão é que, a partir do momento que isso começa a ser mediado, veja o que eu estou dizendo para vocês, a partir do momento que o cara vem procurar terapia porque ele recebeu um anúncio do Google de seja o seu melhor você, seja o seu melhor eu, torne-se um melhor, né? Esse cara vai chegar numa situação com dificuldade de entrar no dispositivo, justamente porque ele não passou por essa etapa que você está propondo, né? Ele não passou por esse se angustiar, ficar mal, fazer esse jogo, né? Então, assim, o que você tá colocando é válido ainda, mas é o cenário ideal. Só que eu estou propondo que justamente essa determinação digital, ela vai pegar o sujeito antes, né? Não sei se isso responde, né? Sobre a questão do trabalho e de não ter fronteiras, isso é um outro problema também, né? Gravíssimo, mas é o que eu tô falando, né? A queda das fronteiras, né? O cara trabalha, nem levanta do computador, já faz a terapia online no computador, volta a trabalhar, entende? Né? Quantos pacientes não falam, eu sinto falta de andar até o consultório, eu sinto falta daquele cafezinho que eu tomava ali na padaria, na frente do consultório, né? É a destruição das barreiras, né? A internet, ela é a destruição do território, né? É isso que... Mas aí seria uma coisa talvez mais complexa, né? Mas vamos ver, se surgindo as outras perguntas eu retomo, né? Não sei se a Fernanda estava antes, talvez? Acho que sim, Cláudio. Fala, Fernanda. Te ouvindo agora responder a Regiane, me remeteu a uma coisa que também, enquanto você ouvia, eu lembrei, assim, que a gente vai passando por transformações no projeto que a gente tem do Papo, né, do acolhimento psicanalítico. E até mais cedo na nossa reunião a gente estava conversando também um pouco mais sobre isso, de que quando a gente inicia o projeto, chegavam muito mais pacientes que estavam ali na urgência, com um sofrimento bem latente. E hoje a maior parte da demanda vem de pessoas que querem experimentar. Então, deixa eu usar essas 5 sessões aqui para experimentar a psicanálise, ver o que é. E aí tem isso um tanto também dessa desimplicação, de faltar muito, né, não comparecer, enfim, são gratuitos, né, então a pessoa usa ali, né, sempre realmente se implica com o processo e com esse tempo que é combinado das sessões, enfim, fui lembrando, assim, pensando de como isso foi mudando e né, estava tentando pensar de manhã também
como é uma coisa em movimento, né? A gente está nessa clínica em construção do acolhimento, do coletivo, e essas mudanças, e o que é essa clínica agora, nesse momento que a pandemia já não está mais tão em voga, e dessas pessoas que vêm procurar aí para experimentar. Sim. Perfeito, Fran. É bem isso que eu tô falando mesmo. É como se fosse, assim, quando a gente estava trancado em casa, não podia ir no shopping ver a vitrine, né? A gente foi ver vitrine de terapia. Deixa eu ver aqui, esse terapeuta aqui é legal, olha só, ele até combina comigo nesse critério aqui ou nesse outro, né? É um menu degustação, né? Só que, vamos assim, primeiro ponto do argumento que eu estou tentando colocar, né? Durante muito tempo, isso foi abordado como uma individualização, às vezes até moralista, né, assim, no sentido, mas é porque esses pacientes são desinteressados, é porque esses pacientes não estão implicados com o desejo dele, né, a gente fica frustrado, né, porque a pessoa não está se engajando, e a gente tende a cultivar um pouco esse ressentimentozinho, aí começa, né, a querer falar mal do paciente, ou querer, né, culpabilizar, né, quando o que eu estou propondo para vocês é que isso, cara, é o que vai acontecer, porque a máquina digital, ela opera para isso, né? E é justamente o tipo de coisa que não necessariamente acabou a pandemia, vai acabar, né? Acabou a pandemia, mas esses sites que se montaram e os anúncios de saúde mental, né? Hoje em dia, o departamento do Google de saúde mental é, acho que, o segundo com mais investimento em dinheiro. É a coisa que o Google mais investe dinheiro hoje em dia para desenvolver tecnologias que capturem esse mercado da saúde mental, que esse é o negócio do futuro, né? E isso vai continuar, né? Só que tudo isso transcorre sem... A gente não consegue se organizar para pensar o que está acontecendo, a gente vai indo na onda, aí todo mundo, né, embarcando na coisa do Instagram e produzindo curso gravado e consumindo curso e tudo isso, né, a máquina se retroalimentando, e isso vai ter efeitos, né? E acho que né, a questão aqui que a gente está, que mais interessa, né, de que isso vai colocar dificuldades na sustentação do trabalho, né? Porque vai chegar gente que não vai continuar, vai chegar gente na transferência, né, com exigências e com demandas, né, como se fosse realmente uma situação de consumo, né, que eu estou pagando, então você tem que, né, fazer o que eu estou mandando, não sei o quê. E isso se dificulta ainda mais, né, quando encontra uma proposta como a de vocês, que tem um caráter social, né, que tem um propósito, né, que vocês pretendem alcançar com esse trabalho, só que é justamente isso que a máquina da internet vai engolir, né? É o que eu estou falando, né? Por exemplo, na questão que eu falei dos rótulos, né, que haja coletivos, por exemplo, que oferecem acolhimento de pessoas LGBT com profissionais que têm conhecimento do tema, ou que têm, né, alguma afinidade com isso. Isso é uma luta importante, né? Isso é uma pauta legítima. Só que o que vai acontecer? Cara, esses sites da internet vão engolir esse negócio, né? Você que é LGBT, entre agora no Vitude e fale com um profissional que é com você, né? Vai ter lá a etiqueta LGBT, com arco-írisinho, né? E isso vai ser anunciado e vendido. Então, é um desafio, né, que eu estou tentando deslocar para vocês, assim, na questão, né, não é só aprender a manejar o paciente no online, no 1-a-1, né, você dentro do seu Google Meets falando com o seu paciente. Como é que você posiciona, como é que você localiza, territorializa a oferta de escuta da instituição, né, do grupo de vocês, em relação a esse jogo, né, em relação a essa máquina, né, como é que a gente consegue encontrar caminhos, né, de fazer rede, ter os encaminhamentos, né, se situar no território e conseguir oferecer isso, né, que tem um valor, mas fazendo barreira a essa invasão do digital, né, esse é o jogo que eu estou tentando colocar, né, não sei se isso responde, né, Fê? Não sei se é parecido, tu quer perguntar, e eu vou complementando, talvez. Cláudio, dentro dessa resposta que você traz para a Fernanda, eu acho que vai de encontro à minha pergunta, né? Dentro desta frase lacaniana que a gente tem, né? O analista deve estar à altura de seu tempo, né?
Como é que está nessa perspectiva que você nos traz, né? O analista, né? Porque, assim, você traz uma perspectiva, no meu ponto de vista, bastante conflitante em relação ao meu papel de psicanalista, né? Eu vejo que a internet, ela perpassou pelo meu consultório por uma necessidade, né, de uma contingência, e você diz que essa contingência ela passa a ser efetiva, né? Ela deixa de ser uma contingência, né? Ela se efetiva. Então, dentro dessa perspectiva da efetividade, né, até entendi que você fala de uma barreira, né, de uma barreira territorial, né? E eu, como tenho perpasso pela saúde pública, né, pela minha formação pela saúde pública, então essa questão da territorialização é muito interessante, né? Então, retomar isso também dentro do online, dentro da psicanálise. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão desta frase, né, lacaniana, que é uma pertinência, né, que nos perpassa, né? Como está nisso dentro dessa perspectiva que você traz? Boa. Legal, Precisa. Ótima pergunta, na verdade. Realmente, né, essa frase é uma frase bastante conhecida e que tem sido bastante utilizada, né, principalmente depois que começou a pandemia, depois que começou o atendimento online, né, muito se invoca realmente essa asserção aí do Lacan, né, é uma favorita do pessoal. Eu tenho um pouco de ressalva de uma leitura diferente, né? O primeiro ponto, né, de que... Vamos lá. Se o analista sempre tem que estar à altura da sua época, né, por que justo nessa época a gente está recorrendo tanto a essa frase, tá? Porque antes essa frase não é tão assim... Cara, agora em todo lugar essa frase, para tudo, né? Por quê? Porque então, tem épocas que a gente precisa estar mais à altura da época do que outras, né? Tem épocas que são mais, assim, exigem mais isso. Tá bom, pode ser, né? Mas isso coloca uma dificuldade, né? Que, cara, qualquer historiador vai dizer isso, né? Isso é muito questão bastante, né, elementar da percepção histórica, né? Que a gente não é muito bom em analisar a época que a gente está vivendo, né? Normalmente a história... Quando muda a época, na próxima época, você consegue, de alguma maneira, refazer, reconstruir análises do que passou, mas difícil você, de fato, ter uma análise fria, precisa, né, muito bem calculada do que está acontecendo, enquanto está acontecendo, né, que foi o ridículo coletivo, né, que se realizou aí entre os psicanalistas no começo da pandemia, né? O que teve de texto querendo fazer análise, né? 2 dias de pandemia, os caras fazendo análise, o mundo vai ser assim, assado. Cara, nem o Harari, que é o maior historiador do mundo, não estava cravando coisa, mas, né, psicanalista do YouTube, não, eu vou aqui prever, porque eu sei o que vai acontecer no mundo. Então, é muito dele, podemos concordar com a frase, seria bom estar à altura do tempo, né? Concordo, só que o duro é saber o que isso quer dizer, que época que é essa, como é que a gente faz isso, né? E vou tentar argumentar, né, que muito do que essa frase vem sendo usada, né, ela vem sendo usada meio como passe livre, carta branca, né? Ah, eu vou fazer curso de psicanálise no Instagram mesmo, porque a psicanálise tem que estar à altura da época. Ah, eu vou oferecer tudo online mesmo, de qualquer jeito, porque tem que estar à altura da época. Ah, eu vou ser o psicanalista que vai na TV falar de todos os assuntos e que tá por aí fazendo análise de se o Bolsonaro é psicótico ou não, porque tem que estar à altura da época, né? Virou, assim, uma cartada que é para te autorizar tudo, né? E ninguém para dizer, tá bom, então me explica qual época a gente está vivendo. Me descreve exatamente, assim, qual que é a época para você achar que é legítimo fazer isso ou aquilo, né?
não se discute qual é a época, e se usa a frase, né, para autorizar todo tipo de barbaridade, né. Então, o que para mim seria essa frase, né, onde eu reconheço que ela tem um valor, né, de que, já que a gente falou do Sócrates, né, da transferência, do amor de transferência, né, uma das coisas que o Lacan vai falar, e também se perguntou da territorialidade, né, muito curiosamente, o Lacan vai falar que uma das coisas do Sócrates, né, que ele valoriza é de ele ser atópico, né, a atopicidade, né, de que ele era, de alguma maneira, fora da polis, de que ele era, né, de alguma maneira, descentrado em relação ao cotidiano, né. Então, estar à altura da época, ou pelo menos que eu tenho tentado sustentar, eu tenho tentado propor, né, é que a gente possa, de alguma maneira, habitar essa época, mas advertido das dinâmicas que estão em jogo, né. Isso vale para a questão aqui algorítmica, né, a gente, às vezes, quer embarcar na onda do tudo internet, né, mas talvez o psicanalista possa ser aquele que estar à altura da época é ser alguém que consegue fazer barreira a isso, né, por exemplo, num momento em que todos os outros profissionais talvez aceitem fazer online, talvez a gente seja aquele que vai fazer questão de voltar para o consultório, né, que vai fazer questão de voltar para o presencial, ou que vai fazer questão de não ceder a essas práticas de mercado, né, fazer barreira à época, em alguns pontos, né, acho que uma posição possível. E a outra, né, que acho que eu tentei apresentar aqui com a tecnologia, mas que vale para outras, né, porque vejam, se eu estou argumentando que a tecnologia influencia na montagem da transferência, né, ali onde a ordem simbólica deveria montar a transferência, vem uma outra sobredeterminação e impacta, né, do algoritmo. Hoje em dia, a gente avançou muito em reconhecer na psicanálise que existem outras sobredeterminações, né, racismo, patriarcado, homofobia, né, a ordem simbólica, ela não é essa pureza abstrata de significantes que são todos iguais os outros, tem significante que tem a ver, é mais pesado que o outro, tem significante que tem história, tem significante que tem efeitos, né, e está se tendo mais consciência, né, de como existem outras sobredeterminações sobre o nosso trabalho, né. Toda a questão de tal altura da época é como é que a gente reconhece as sobredeterminações da nossa época para que a gente possa ter, né, eu gosto de acreditar, alguma possibilidade de horizonte de transformação, né, que a gente possa ser um agente de mudanças e não só mais um no oba-oba do momento. Hoje em dia, estar à altura da época, às vezes, é tomado como fazer parte do oba-oba, né? E isso é um assunto difícil de discutir, né? Não sei se te responde isso, parecida será essa a ideia. Sim, eu acho que é uma frase como você mesmo coloca, né? Eu acho que ela teve um desvio, né? Ela pode ser utilizada como pertinente para fazer esse tipo de desserviço, né? Que no meu ponto de vista é um desserviço ao sujeito que está ali no sofrimento, né? Porque assim, eu acho que não dá para gente, eu acredito, pelo menos nisso, que a psicanálise ela não está nessa altura do desserviço, né? Ela é outra coisa, né? E eu acho que é isso que a gente tem que estar muito atento, né? Porque assim, você pode entrar num desserviço, né? Você pode entrar nessa perspectiva, tudo bem, então tá, vamos atender, vamos fazer, né? Então, assim, eu acho que é caso a caso, né? Eu acho que a gente, pelo menos o que eu estou pensando a partir do que você está falando, é caso a caso, né, e retomar o que realmente é online e o que, de fato, a psicanálise pode se servir deste online, no sentido não desta amplitude, né, do contemporâneo, mas na questão mesmo do psicanalista poder ali também fazer uma barra, né,
porque o sujeito também se serve disso, né, que eu acho que vai um pouco nessa questão que a Fernanda traz, né, assim, eu tenho uma frase que eu trago muito aqui para o café, que é como se a gente fosse um carrinho, né, então você enche o carrinho de compra, depois chega no final, você desfaz de tudo ou deixa lá guardado, uma hora eu compro, né, então, fica um pouco nesse sentido também. Obrigada. Perfeito, é isso, no 1 a 1, sem entrar nessa coisa do massificado digital, né? E isso que é o difícil, né? Porque hoje em dia não é só de serviço ao paciente, o que mais tem hoje é psicanalista fazendo de serviço à psicanálise, né? Porque as coisas que são faladas nas redes são inacreditáveis em alguns momentos, né? Eu queria fazer um comentário. Posso? Edu, só um minutinho, pode? Só queria informar que depois da fala do Edu, né, e aí do Cláudio, a gente encerra, para a gente conseguir encerrar o evento, por conta do horário, pode ser? Tudo bem? Vai lá, Edu. Tchau, Cris. Tchau. Eu acho que essa discussão é importante para a gente poder separar o que é falso problema e o que é um problema de fato. Porque me parece que não me parece interessante a gente colocar, né, vamos dizer, o problema no digital. Vamos dizer, não se trata do digital causar a dificuldade da fala. Porque os analistas já recebiam, né, há 2, 3, 4 décadas, pacientes que não falavam, que tinham dificuldade de entrar em análise, né? Então, me parece que esse talvez seja um falso problema da gente dizer que o online inibe, dizer que o online atrapalha a associação, né? Porque a gente vê que tem análises que caminham no online. E que, inclusive, não de análises que passaram para o online e seguiram o seu curso, mas de análises que puderam se iniciar desde o início, né? Se iniciar no online. E que, enfim, podem ir para o presencial. Então, eu não acho que esse eu acho que esse é um falso problema. E me parece que um problema, vamos dizer, verdadeiro, seria como pensar a interpretação online, né? Numa chamada telefônica, por videochamada, e como pensar o peso da presença, vamos dizer, a presença do analista no online, né? Essa eu acho que é uma questão interessante, né? Como que o analista pode colocar sua presença real em jogo, né? Porque a gente sabe da importância da presença real do analista na cura, né? No tratamento. Então, é isso, eu só fico um pouco reticente quando, às vezes, a discussão pode ir para esse caminho de colocar a era, né, vamos dizer, essa nova era do digital como causa e não efeito da precariedade do simbólico que já vem vindo lá de antes, né? Que Lacan já localizou isso, enfim, na década de 60, né? Quando ele vai falar da evaporação do nome do pai, né? Mas eu acho super atual, enfim, muito, muito importante toda essa discussão. Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar disso. Bom, Eduardo, acho que vai ser uma boa para encerrar. Perfeito. Justamente, acho que a ideia na minha cabeça, né, montando, era de desfazer alguns falsos problemas, né? É que só o caminho que eu fui foi na direção, no sentido contrário, o mesmo problema, né? De que, justamente como eu falei, durante a pandemia, começou por essa coisa de chegar aos pacientes desinteressados, né? Aí tem o problema da associação, né, livre empacar, ou da transferência não funcionar tão bem, e aí monta-se um falso problema que cai no online. Ah, é porque o online não tem o corpo. É porque no online não funciona tão bem, né? No começo teve alguns textos, né, nesse sentido de que, né, tem aquele texto muito confuso ali do Miller de, olha, pode ser online, mas não dá para chegar no fim da análise, né?
deve ser fazer uma fake análise no online, mas não dá para ser para valer, né? Só que como é que se monta esse falso problema? Ele se monta justamente porque, você vê, é feito um pulo, né, das dificuldades na transferência, por exemplo, o paciente não associa, é feito um pulo para, então, o problema é o online como um todo. E ele mesmo se retificou, né, e passou a fazer uso do online, porque ele resistiu, né, até um certo momento a nem falar, né, nem participar de conferência, enfim. Depois, quando começa a doer no bolso, aí pode tudo, cara. Quando começa a não cair mais dinheiro na conta, se tiver que fazer análise de ponta cabeça dando cambalhota, aí vai valer e vão justificar que a cambalhota é um nó Borromeu, porque ele dá uma... No caso dele, eu não sei se tem a ver com dinheiro, né, porque ele é um cara, ele é um herdeiro, de fato, né, e, enfim, eu acho que ele foi se dando conta mesmo, me parece, de que tem efeitos, né, de que não é sem efeitos, né, o online. Sim. E acho um movimento interessante dos velhos, né, dos analistas mais velhos, poderem reconhecer que veio para ficar, né, o online, não é... Uhum. Então, mas aí, né, então tem essa montagem do falso problema, né, mas estou falando, ela é esse pulo, né, de querer localizar como se o problema fosse, né, de ser a tecnologia ou de ser online, né. O que eu estou tentando argumentar é que nessa passagem tem uma coisa que entra, que é começar a ter essa inserção dos algoritmos, e a coisa você começar a ser controlada de outra maneira, e você ter, né, outros tipos de incidência que, né, eu falei como se o setting, né, a transferência fosse um espaço, é como se alguma coisa começasse a invadir esse espaço ele é menos, né, ele é menos reservado do que ele era antes, né, nosso celular está escutando a gente quando a gente fala, né, tem um monte de nuances no meio, né. Por exemplo, uma situação muito curiosa que teve umas alunas que estavam fazendo TCC sobre isso e vieram me entrevistar, né. Aí elas falaram que foi uma empresa dessas aí de tecnologia, dessas de plataforma de psicólogo lá, e convenceu todas as alunas de que o futuro era elas montarem esses perfis em vez de ter consultório, e que inclusive era muito mais seguro, porque a plataforma tinha um mecanismo de segurança digital, certificado, blá, 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 blá. Então, né, você vê, cara, seguro é no consultório, cara. Não tem segurança digital que vai ser feita por uma empresa brasileira que vai ser segura, cara. Vocês acham realmente que a empresa brasileira criou uma tecnologia de segurança super protegida? Não criou, né? Teve um caso recente, acho que na Suécia, né? Que os hackers invadiram um desses sites e conseguiram sequestrar todos os prontuários de todos os terapeutas da plataforma. Então, de repente, os caras hackearam o negócio e estavam com a vida mano, milhares de pacientes estavam com a vida refém, porque os caras conseguiram hackear todos os relatórios, né? Então, isso coloca outras dificuldades, né? Você, né, duas perguntas que eu sempre faço para as pessoas, né? Assim, a primeira, por exemplo, se você atende só por voz, né? Você não usa câmera, como se fosse, a gente faz como se fosse de van, né? Por que se usaria a ligação digital, né, do WhatsApp, em vez de só ligar no telefone? Isso é uma coisa que nem sequer passou na pauta de discussão. Eu nunca vi alguém fazer essa discussão, né? Simplesmente, é mais cômodo o WhatsApp, então eu vou ligar no WhatsApp e pronto, né? Só que entende que a gente começa a se orientar por comodidade, né? Ou por falsas necessidades, a gente começa a fabricar necessidades para justificar o que a gente está fazendo, né? Por exemplo, outra situação muito difícil aconteceu durante a pandemia, né, com alguns colegas que atendiam crianças, né? Elas acabaram decidindo voltar a atender antes, porque com as crianças estava muito difícil online, principalmente casos mais graves, né? E lá, né, no outro coletivo que eu participo, cara, teve analista que foi quase apedrejada, né? Nossa, você está saindo de casa durante o vírus, você está saindo na rua para atender, sendo que tem o online que dá para a gente se apoiar. Essa ideia de veio para ficar, dá para a gente aceitar, né? Mas me preocupa quando isso começa assim, já que veio para ficar, então você tem que engolir, pronto, né? Sem reflexão, sem ponderação, sem
sem considerar o que está em jogo, né? E acho que para encerrar, né, com o que você trouxe da presença, da interpretação do ato, né, é justamente essa dificuldade, né? Acho que tem dois problemas, vamos pegar dois problemas, vai, eu prometo que eu vou acabar, Bia, você rápido. Uma coisa é a interpretação analítica, outra coisa é o ato analítico, né? Elas andam juntas, né, mas tem algumas nuances, né, vamos dizer assim. O que eu estou tentando apresentar hoje é que dá para ter presença no atendimento online? Dá, né? Dá para se montar uma tema da transferência, né? E dá para os significantes se engajarem nessa maneira de que faça constar uma presença, né? Esse ponto não vai mudar, né? Só que isso ajuda a gente a entender de que a presença do analista tem muito mais a ver com a implicação, né? Nesse sentido de um engajamento com significantes, de engajamento com essa suposição de sujeito, com essa associação livre, do que uma presença física, material, né? Então, isso é ponto a favor do online, né? Se é pelo significante, dá para acontecer no online, dá para ter presença, isso vem acontecendo, e acho que todo mundo tem experiência de que deu para continuar o trabalho, né? Onde é que a coisa vai se dificultar um pouco, né? Por um lado, na interpretação, né? Na interpretação no sentido de que, como eu falei no começo, né? A interpretação não é só uma comunicação de uma informação para o paciente, né? Você explicar para o paciente, ó, tá vendo que você sofre porque é o seu papai, a sua mamãe, blá, blá. Se fosse isso, dava para um robô fazer, né? A interpretação, ela tem a ver com um certo tempo, né? Tem um manejo, depende de como você maneja a transferência, a interpretação vai encaixar ou não. Não é isso que o Freud falava, de você tem que dizer a interpretação no momento, num tempo certo, né? Quando o paciente já está está um passo de chegar, você, pá, diz a coisa, né? Então, interpretar no online vai depender de manejar a transferência, que vai depender dessas outras dificuldades que eu trouxe para vocês hoje, né? Isso é possível? É. Um pouco mais difícil, em alguns casos, né, de você conseguir realmente dizer uma coisa que chegue no paciente, né. Mas o ato analítico tem ainda uma outra camada de complexidade, né, vou encerrar com isso, de que, em última instância, ele tem uma intimidade, né, principalmente na formação do analista, né, teve uma época que o argumento do Miller era esse, né, dá para você fazer análise, então tem interpretação, mas não dá para ter ato analítico no sentido de formar um novo analista. Então, por esse lado, né, seria a gente se interrogar assim, tá bom, estamos fazendo as análises online, mas dá para a gente se formar só online? Né, para esses alunos que estão saindo agora da graduação, a gente vai falar para eles, cara, fica tranquilo, mete aí o Instagram, toca só no WhatsApp que você vai ter uma formação boa, né? Talvez dê, né? Talvez tenha como. Só que o que é fazer uma formação só no online, né? Hoje em dia, eu vejo pouco essa passagem. Tá bom, estamos no online atendendo. E o que isso muda para a gente se formar como psicanalista? Né? Onde é que isso pega no nosso modo de formação? E acho que isso é uma também das tarefas que vocês se colocam aqui no coletivo, né? Então, se a gente puder concluir com essa ideia, né, de que pensar o online vai além só do setting e pega essa dimensão toda dos laços e da maneira como a gente faz nossa formação, se ficar essa ideia, para mim, tá bem. Beleza, Eduardo? Valeu pela pergunta também. Sim, sim. E valeu todo mundo pela presença. Bia, quer falar mais alguma coisa? Não sei. Sim, É eu isso? gostaria de agradecer, Cláudio, em nome de todos, né, pela sua fala e por trazer aí todos esses pontos para pensar. Com certeza, tudo isso vai reverberar muito aí nas nossas discussões futuras, né? Acho que você foi trazendo aí, né, contornando pontos que são muito importantes para o nosso trabalho. Aqui, nosso trabalho, ele é essencialmente online, né, então a gente, vez ou outra, o tempo todo, na verdade, vai se deparando com essas questões, né, durante os atendimentos, nas nossas discussões clínicas, né, então, queria agradecer aí em nome de todos, e antes de fazer o fechamento, né, queria só combinar com os membros, na semana que vem a gente vai ter reunião geral de novo, e aí
Vamos, com certeza, trazer reverberações da conferência de hoje, né? E também a gente vai discutir o texto que nós escrevemos sobre o Papa, a gente deve enviar para vocês ainda hoje, tá bom? Para que vocês leiam e a gente possa discutir semana que vem. É isso, tá bom? Obrigada a todos. Valeu. Obrigada, Cláudia. Foi muito bom. Valeu. Obrigado. Boa semana. Gente, obrigado. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudia. Foi Tchau. muito bom. Tchau, tchau.